Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos ao estudo do Estatuto dos Servidores aqui do Estado do Piauí. Este Estatuto dos Servidores que foi instituído pela Lei Complementar 13 de 1994. E este Estatuto dos Servidores, ele traz os principais direitos e obrigações que você que está me assistindo terá como servidor do Estado do Piauí, você que vai passar nesse concurso e será um servidor público do Estado. Pessoal, o artigo 1º simplesmente apresenta esse estatuto, dizendo que esse estatuto vai ser aplicado aos servidores do Estado do Piauí, suas autarquias, suas fundações e também os 3 poderes. No Poder Legislativo, nós temos os servidores da ALEP, a Assembleia Legislativa do Piauí, no Poder Executivo, do Governo do Estado, autarquias e fundações, e também do Poder Judiciário, do TJ do Piauí. Então, aqui estão os direitos de todos os servidores públicos estaduais, via de regra. Pessoal, o artigo 2º, ele diz o seguinte: para os efeitos desta lei, servidor é a pessoa investida em cargo público. Então, na tua prova, se eles perguntarem quem é servidor, a tua resposta vai ser pessoa investida em cargo público. Esse é o conceito mais restrito de servidor. E por que o artigo 2º dessa lei faz isso? Porque ele diz o seguinte: olha, sempre que eu falar sobre servidor, eu estou me referindo a quem ocupa cargo público. E a quem eu não estou me referindo? Eu não estou me referindo aos empregados públicos, porque o empregado público é regido pela CLT e não por esse estatuto. E eu também não estou me referindo aos temporários, porque o contratado temporariamente, ele é regido pela lei que autoriza a contratação. Pelo Estatuto dos Servidores, o servidor propriamente chamado de estatutário é aquele que ocupa um cargo público. Sim, e o cargo público pode ser efetivo, que é esse que tu vai conquistar passando no concurso público, ou pode ser o cargo em comissão. O cargo em comissão, o famoso CC, é aquele que não faz concurso público para ingressar. O CC, ele é livremente nomeado no âmbito do Poder Executivo pelo governador do Estado. E a qualquer momento, ele pode ser mandado embora, porque ele não tem estabilidade. Ele não tem a estabilidade que você que está me assistindo vai alcançar após 3 anos de estágio probatório. Porque você vai passar no concurso, vai ser nomeado, vai entrar em exercício, e durante 3 anos você vai ser avaliado. Passando no probatório, você é estável. E depois que alguém é estável, é muito, muito difícil que venha a perder o cargo. Diferentemente do CC. Não importa se o CC está aqui há 1 mês, há 1 ano, há 10 anos, o CC jamais terá estabilidade. Estabilidade é para o concursado. Muito bem, já sabemos então que o servidor é aquele que ocupa um cargo público. E o que é um cargo público, professor? O artigo 3º vai nos responder. Acompanha aí comigo. Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades que são dados, que são cometidos a um servidor, a você que está me assistindo. Você, ao assumir o cargo, vai assumir um conjunto de atribuições e responsabilidades. E o cargo público, ele tem algumas características, e essas características podem ser cobradas na tua prova. Primeira característica do cargo público, ele é criado por lei. Tem que ter uma lei para criar um cargo público. Por um decreto eu não posso criar um cargo público, tem que ter uma lei. Então, se o governador do Estado quer criar novos cargos, ele vai mandar um projeto de lei para a Assembleia Legislativa e se os deputados estaduais aprovarem, aí sim, aquele projeto se torna lei e os cargos passam a existir. Na tua prova, se a banca afirmar que o cargo é criado por decreto, isso está errado, isso é pegadinha e você não vai cair nessa, porque você sabe que o cargo é criado por lei. É criado por lei, que mais? Com denominação própria. Como assim denominação própria? É o nome do cargo. Você escolheu um cargo no edital, não escolheu? Aquele nome do cargo para o qual você se candidatou é a denominação própria daquele cargo. Cada cargo tem a sua denominação. Em número certo, porque os cargos são criados com uma quantidade certa. Então eles encaminham um projeto de lei criando 30 cargos, 50 cargos, 200 cargos. Tem um número de cargos criados. E se alguém quer aumentar o quadro funcional,
tem que mandar outro projeto de lei criando mais cargos, porque os cargos são criados em número certo. Que mais? Vencimentos pagos pelos cofres públicos. Claro, os cofres públicos vão pagar a tua remuneração. Tranquilo. E o provimento do cargo pode ser efetivo ou em comissão. Eu sei, né, professor? É aquilo que a gente viu antes, né? Exatamente. Se é o provimento efetivo, você vai fazer concurso público, depois de 3 anos tem estabilidade. Se é em comissão, não precisa fazer concurso público, mas também não tem estabilidade. A qualquer momento pode ser exonerado, pode ser mandado embora, como a gente vai ver mais adiante. Bom, o artigo 4º prevê que é proibida a prestação de serviços gratuitos. Isso mesmo, ninguém vai trabalhar de graça, salvo casos previstos em lei, porque a lei prevê alguns casos, por exemplo, de serviços voluntários, mas via de regra o servidor estadual não vai trabalhar gratuitamente. E é proibido desviar de função o servidor. Você escolheu um cargo e no seu cargo tem atribuições e você vai trabalhar nessas atribuições. Não pode chegar lá quando assumir o cargo e eles te colocarem para fazer outras funções. Não pode. Não pode desviar, então, o servidor de função. Certo? Muito bem. E com isso, pessoal, a gente concluiu a primeira parte do nosso estudo, que é o título 1 do Estatuto, muito introdutório, mas com base nele já surgem questões em prova, já teve concursos que cobraram conceito de servidor, conceito de cargo, características de cargo. Tu já sabe tudo isso, a gente já pode avançar para o título 2. O título 2, ele fala sobre provimento, vacância, remoção, redistribuição e substituição. Basicamente, vamos falar primeiro sobre provimento e vacância. Qual é a diferença de provimento e vacância? Provimento, tu vai entrar no cargo. A vacância, tu vai sair do cargo. Isso! Então, quando tu passa no concurso, tu é nomeado. A nomeação é uma forma de provimento. Quando tu não quiser mais trabalhar, tu pede para sair, tu pede exoneração. A exoneração é uma forma de vacância. É isso. Provimento tu entra, vacância tu sai do cargo. Só que essas duas formas não são as únicas. Tem outras formas de entrar em cargo e outras formas de sair. E nós vamos estudar no provimento quais são todas elas. Pessoal, antes de ver as formas de provimento, a gente tem que conhecer os requisitos básicos para ser investido para passar a ocupar um cargo público. Primeiro requisito, tem que ser brasileiro. Tem que ser brasileiro ou estrangeiro, quando a lei autorizar. Porque tem cargos que pode um estrangeiro também ser nomeado. E como é que esse primeiro requisito cai em prova? A banca vai tentar te enganar, dizendo que tem que ser brasileiro nato para assumir o cargo. E aí está errado, porque não precisa ser nato. A lei não pode estabelecer que um cargo é só para brasileiro nato. Só quem pode fazer isso, adivinha quem é? Isso, a Constituição Federal. E lá no artigo 12, parágrafo 3º da Constituição Federal, tem uma lista de cargos que são privativos de brasileiro nato. Lembra quais são? Presidente da República, vice-presidente da República, e a dica que eu sempre dou lá em Constitucional, todo mundo que sentar na cadeira do presidente tem que ser nato. Isso mesmo, quem é que substitui o presidente se ele está fora? O vice-presidente, presidente da Câmara, presidente do Senado e ministros do STF. Todos esses são brasileiros natos. Além disso, o pessoal da carreira diplomática, ministro da Defesa e oficiais das Forças Armadas também têm de ser brasileiros natos. Vejam que todos esses cargos que eu falei são federais, nenhum é estadual. Porque nenhum cargo aqui no Piauí exige que seja brasileiro nato. Basta ser brasileiro. Em alguns casos pode ser até estrangeiro. Então, se na tua prova eles afirmarem que é requisito ser brasileiro nato, está errado, porque não precisa ser nato. Basta ser brasileiro ou até mesmo estrangeiro nos casos que a lei federal autoriza. Que mais? Estar no gozo dos direitos políticos. Quem estiver com os direitos políticos suspensos não pode assumir o cargo. Quitação militar e eleitoral. Nível de escolaridade, se o cargo é nível superior, você vai levar o diploma, se é nível médio, vai levar lá com o comprovante. Idade mínima de 18 anos e aptidão física e mental, vai passar por uma perícia para assumir o cargo. Aí estão, então, as atribuições, os requisitos, melhor dizendo, requisitos básicos para ingressar. Também pode ter outros requisitos, e tem no parágrafo 2º a previsão de uma reserva de vagas de no mínimo 10% e no máximo 20% das vagas oferecidas em concurso público para pessoas portadoras de deficiência, a famosa cota PCD. Pessoal, universidade estadual, instituições de pesquisa científica também podem prover os seus cargos
com professores, técnicos, cientistas estrangeiros, na forma da lei também, como a gente comentou. Bom, no âmbito do poder executivo, ou seja, do governo do estado do Piauí, o provimento dos cargos, inclusive das autarquias e fundações estaduais, ele é feito por ato do governador do estado. É o governador que nomeia os aprovados em concurso para o poder executivo. Permitida a delegação de competência, ele pode delegar essa competência para algum secretário fazer a nomeação. Nos demais poderes, ou seja, no poder legislativo, na ALEP, e no poder judiciário, no TJ, o ato vai ser da autoridade indicada na respectiva legislação. A legislação da Assembleia vai dizer quem é que nomeia lá. A legislação do poder judiciário vai dizer quem é que nomeia lá no judiciário. E eles não podem te perguntar em prova no estatuto isso, porque aqui não diz quem é. Pessoal, o artigo 8º, ele cai muito em prova, é um dos artigos que mais cai em prova sobre provimento. E ele diz que a investidura em cargo público ocorre com a posse. Como assim? Olhem comigo, acompanhem comigo esse esquema que vai ficar mais fácil de entender. A gente tem 3 etapas. A primeira etapa, depois que tu passa no concurso e fica em primeiro lugar, como vai acontecer, tu vai ser nomeado, tu vai ser chamado para assumir esse cargo. Isso. Aí quando tu é nomeado, tu vai ter um prazo para tomar posse. A posse é o momento que tu diz, eu que passei naquele concurso, eu aceito esse cargo, eu quero assumir, e eu posso assumir, porque tu vai demonstrar que tu preenche todos os requisitos para tanto. Aí tu toma posse no cargo, e depois tu vai entrar em exercício, que é quando efetivamente tu vai começar a trabalhar. Só que a posse, ela é um divisor de águas. Por quê? Antes de tomar posse, tu é candidato no concurso. Tu tem uma expectativa de assumir um cargo. Quando tu toma posse, tu assina o termo de posse, tu está investido no cargo e depois da posse tu passa a ser servidor público. Antes da posse tu ainda não é servidor, tu é o candidato, tomou posse, está investido, passa a ser servidor. Então, se eles afirmarem na prova que a investidura em cargo público ocorre com a nomeação, está errado. A investidura em cargo público ocorre com o exercício, também está errado. A investidura em cargo público ocorre com a posse, exatamente, está certo. Bom, pessoal, e aí nós temos as formas de provimento de cargo público, e é comum que a doutrina faça uma divisão que às vezes as bancas trazem em prova, que é a seguinte: a nomeação, ela é a forma de provimento originário. Por que originário? Porque tu não era servidor e tu passa a ser quando tu é nomeado. Todas as demais são formas de provimento derivado. Por que provimento derivado nas demais? Porque tu não era servidor. Agora, após ter sido nomeado, tu passou a ser servidor. Provimento originário. Todas essas só vão acontecer para quem um dia já foi nomeado. Não tem como alguém que não é servidor, que não foi nomeado jamais, ser promovido, readaptado, reverter, ser aproveitado, reintegrado ou reconduzido. Todas essas derivam de uma condição anterior de ter sido antes nomeado. Então, a nomeação é a forma de provimento originário. Todas as outras são formas de provimento derivado. Tu vai passar no concurso, tu vai ser nomeado. Depois, se tu passar por alguma das hipóteses que a gente vai estudar, pode ser que tu seja promovido, readaptado, reverta, dentre as outras formas de provimento. Certo? Muito bem. Vamos seguindo, pessoal, vamos lá. E o artigo 10 vai falar agora sobre a nomeação. Vamos conversar sobre o teu futuro. Tu vai passar no concurso, vai ser nomeado. E tu pode ser nomeado em caráter efetivo ou em caráter em comissão. Já sabemos, né? Efetivo, concurso público, para cargo efetivo, cargo de carreira, que tu pode ser promovido ou cargo isolado. E em comissão é para um cargo de confiança, de livre nomeação e livre exoneração. Bom, pessoal, e aí nós temos, então, que quem exerce cargo em comissão está sempre à disposição da administração. E aí pode ser convocado a qualquer momento para trabalhar mesmo fora do horário, sem ter direito a hora extra por isso. Bom, concurso público, a gente sabe que tem que fazer concurso para ocupar cargo efetivo, por isso que a gente está aqui estudando. Aqui tem algumas regras sobre o concurso público, não caem muito em prova, mas sempre é bom, claro, fazer a leitura. Para nossa aula não ficar muito cansativa, eu não vou ler todos os artigos, mas eu vou explicar a lógica do estatuto e vou mostrando os mais importantes. Aqui no concurso, por exemplo, o que eu acho mais importante que tu perceba para a prova? A validade do concurso. O período de validade do concurso é o período no qual a administração pública pode convocar, pode nomear os candidatos aprovados no concurso.
O prazo de validade ele é fixado no edital do concurso, sempre até o máximo de 2 anos e pode ser prorrogado uma vez por igual período. Se faz o concurso por 2 anos, pode prorrogar por mais 2. E durante 4 anos, a administração pública pode convocar os candidatos aprovados nesse concurso. Esse é o prazo máximo de validade. Isso pode ser perguntado na tua prova. E é claro, enquanto tiver um concurso vigente com candidatos aprovados que podem ser chamados, não vai ser aberto um novo concurso. Claro, tu passou no concurso, tu tem prioridade para ocupar essas vagas que surgirem durante o período de validade. Depois que terminar a validade, aí sim pode ser feito um novo concurso. Pessoal, posse e exercício. Eu mostrei para vocês aquele caminho, né? Nomeação, posse e exercício. Pois bem, vamos ver agora as regrinhas sobre a posse. Eu falei para vocês que a investidura ocorre com a posse. Sim, quando tu toma posse no cargo, tu vai ser investido. E aí, tu vai assinar o termo de posse. Nesse termo de posse, devem constar atribuições, deveres, responsabilidades e direitos inerentes a esse cargo que tu passa a ocupar. Qual é o prazo que tu tem para tomar posse? Depois que tu é nomeado, tu tem o prazo de 30 dias para comparecer e dizer, eu quero o cargo. E aí tu toma posse, tu assina o termo de posse. A posse que pode ser mediante procuração. Como é que as bancas cobrem isso em prova? As bancas dizem, a posse é um ato pessoal, não podendo ocorrer procuração. Está errado, pode. E se tu não pode lá no dia da posse assinar o termo, tu pode dar uma procuração para alguém ir lá assinar o termo por ti. Claro que antes tu vai comprovar que tu preenche os requisitos, vai passar pela inspeção de saúde, é alguém só para assinar o termo de posse, que pode ser por uma procuração específica. Bom, só vai ter posse nos casos de provimento por nomeação. Tu só toma posse quando tu é nomeado. Se tu passar por uma outra forma de provimento, como a promoção, recondução, readaptação, tu não vai tomar posse de novo. Na posse, tu vai apresentar uma declaração dos teus bens, do teu patrimônio, dos valores que constituem o teu patrimônio. E essa declaração ela vai sendo atualizada depois anualmente, como informa também a lei de improbidade administrativa. E o que acontece se tu perder o prazo de posse? Sabe o que acontece? Eles vão tornar sem efeito a tua nomeação e vão chamar o próximo do concurso. Então não pode perder o prazo, porque se tu for chamado e não atender no prazo de posse, eles vão chamar o próximo da lista e tu perdeu a chance de assumir o cargo. Artigos 15 e 16 foram revogados? Não nos interessam. Vamos para o artigo 17. A posse em cargo público depende, claro, de prévia inspeção médica oficial. Tu vai passar por uma perícia para comprovar que tu tem condições de saúde de ocupar o cargo. Tranquilo. Essa é a condição para posse. Exercício vem depois da posse, é quando tu efetivamente começa a trabalhar. O exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo ou da função de confiança. Bom, é considerado como efetivo exercício o tempo necessário para se deslocar. Então, se tu tem uma necessidade de se deslocar durante o teu exercício do cargo, tu vai ter um prazo para isso. E esse prazo é contado como se tu estivesse trabalhando, quando, por exemplo, tu é removido de um lugar para outro. Pessoal, a gente viu o prazo de posse, que é de 30 dias, e o exercício, 15 dias, está aqui, ó, é de 15 dias o prazo para quem tomou posse entrar em exercício. Então, olha só, agora a gente pode voltar lá na parte anterior, que eu mostrei a posse e o exercício, e a gente pode preencher os prazos aqui para ficar bem didático e a gente lembrar na hora da prova. Foi nomeado, foi chamado para assumir. Tu tem 30 dias para comparecer e dizer, eu quero esse cargo. Maravilha. Tomou posse, tu tem 15 dias para efetivamente começar a trabalhar. Se tu perder o prazo de posse, eles vão tornar sem efeito a nomeação e vão chamar o próximo do concurso. Se tu perder o prazo de exercício, tu vai ser exonerado. Mas, professor, por que essa diferença? Por que eu não sou exonerado antes da posse? Porque antes da posse, tu não é servidor, lembra? A posse, a investidura ocorre com a posse. Então aqui tu é servidor. E se tu já é servidor e perdeu o prazo de 15 dias, tu é exonerado, tá fora. Se tu ainda não é servidor e perdeu o prazo para posse, tu nem chegou a assumir o cargo, então tu não vai ser exonerado. Só vai ser tornada sem efeito a tua nomeação e eles vão chamar o próximo da classificação do concurso. É isso mesmo. Divertido, né, pessoal? Viram como legislação é divertido? Pois é. E aí nós vamos seguindo agora e
que vamos encontrar, então, este quadrinho que mostra justamente o que eu acabei de explicar. Se tu perdeu o prazo de posse, tu ainda não era servidor, torna sem efeito a nomeação, chama o próximo da lista. Se tu perdeu o prazo de exercício, que começa com as letras EX, tu vai ser exonerado e não demitido. Porque a demissão, como a gente vai estudar, é uma perda do cargo pela aplicação de uma penalidade disciplinar. O servidor perde o cargo porque cometeu uma falta disciplinar, porque fez bobagem, porque fez besteira. Bom, aí tem as regrinhas, então, do exercício e tudo mais. O artigo 18A, ele prevê que quando o servidor tem que ter exercício em outro município, quando tu é deslocado para outro município, tu vai ter no mínimo 10 e no máximo 30 dias como período de trânsito para comparecer. Esse tempo que é contado como se tu estivesse trabalhando normalmente. O artigo 19, ele traz o estágio probatório. Eu sei, eu vou ficar 3 anos sendo avaliado, né, professor? Isso mesmo. Por 3 anos tu vai ser avaliado para ver se tu é bom o suficiente para ficar sempre no cargo. Se tu passar no probatório, tu vai se tornar estável. E sobre quais aspectos, sobre quais fatores tu vai ser avaliado? Sobre esses 5 fatores. E a banca pode perguntar na prova, quais são os fatores de avaliação durante o estágio probatório? Eu sei, professor, são 5. Isso, assiduidade, disciplina, produtividade, responsabilidade e a tua capacidade de iniciativa. Nos parágrafos do artigo 19 vai trazer alguns detalhes de como que vai funcionar o probatório e eu acho muito importante tu cuidar com o parágrafo 2º. O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado ou, se estável, reconduzido ao cargo anterior. A gente já vai ver o que é a recondução e já vai entender isso. A primeira coisa que eu quero que tu perceba aqui no parágrafo 2º é o seguinte. O que acontece com quem não passa no probatório? O que acontece? É exonerado. E o que a banca vai fazer de pegadinha na prova? Vai dizer que é demitido. A banca vai dizer assim, o servidor não aprovado no estágio probatório será demitido. Certo ou errado? Claro que está errado. Porque quem não passa no probatório não cometeu uma falta disciplinar, não está sendo punido após responder um PAD. Não, só não foi bom o suficiente. Então, atenção, quem não passa no probatório não é demitido, é exonerado. Demitido é quem comete falta disciplinar, responde processo e no final é punido com a perda do cargo. Tu não está sendo punido quando não passa no probatório, tu só não foi bom o suficiente. Certo? Bom, pessoal, tem as regrinhas do probatório, claro que é bom que vocês façam a leitura sobre elas. Depois vem a estabilidade. E depois, se tu completar o probatório, então tu vai ser estável. Sendo estável, o que acontece? Tu só pode perder o cargo nas hipóteses previstas na Constituição Federal, que eu resumi para nós aqui, olha que legal. Tu só pode perder o cargo depois do probatório, se tu for condenado num processo, isso está no artigo 41, parágrafo 1º da Constituição Federal, um processo definitivo, judicial, com a sentença transitada em julgado, que é aquela sentença definitiva da qual não cabe mais recurso. Também pode perder o cargo o servidor estável após responder o PAD, que está previsto aqui no Estatuto, a gente vai ver como que funciona esse PAD. E no PAD vai ser assegurada ampla defesa, o servidor vai poder tentar de todas as formas se defender, inclusive contratando advogado, se quiser. Avaliação periódica de desempenho. Essa forma depende de uma regulamentação em lei complementar federal, que vai possibilitar que mesmo após o probatório, o servidor continue sendo avaliado. E se ele for ruim, mas se ele for muito ruim depois do probatório, ele ainda vai poder perder o cargo também. E a quarta hipótese não está no artigo 41, está lá no artigo 69 da Constituição, que é o cumprimento dos limites de despesa com pessoal, na forma prevista também na Lei de Responsabilidade Fiscal. Professor, quer dizer que eu posso ser exonerado por corte de gastos? Não, não é isso. Não é corte de gastos. É quando o Estado atinge o limite máximo do que pode gastar com despesa com pessoal. Limite esse que está previsto lá na Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas não te preocupa, antes de exonerar estável, ele vai ter que diminuir CC, função gratificada, vai exonerar não estáveis, e só se isso não for suficiente, que o servidor estável vai ser exonerado. Então eu digo para vocês, mas é muito difícil que isso venha a acontecer. Pode acontecer? Pode, mas é difícil. Não é comum que isso aconteça. Muito bem, e aí depois nós temos a promoção. A promoção é justamente quando tu vai crescer na carreira.
Tu vai ingressar, se o teu cargo for de carreira, na classe inicial e com o tempo tu vai concorrendo às promoções por antiguidade ou por merecimento. Promoção por antiguidade, quem está há mais tempo é promovido. Promoção por merecimento, quem se destaca, quem é melhor avaliado, quem faz mais pontos durante o período vai ser promovido. Essas são as promoções e aí, sempre para tu passar de uma posição na carreira para a seguinte, tem um interstício, um intervalo mínimo de tempo. Tu tem que trabalhar pelo menos 2 anos entre uma e outra promoção. Então, tu não pode ser promovido todo ano, mas já pode ser de 2 em 2 anos. Não pode ser promovido durante o probatório. Então, nos teus primeiros 3 anos, tu não vai ser promovido, exceto no final. Pode ser que no final do probatório, dependendo da tua carreira, terminou o probatório, já é promovido para a classe seguinte. Mas durante o probatório não é possível, somente ao final. Bom, pessoal, outra forma de provimento é a readaptação. O que é a readaptação? De uma forma bem simples, professor, sem enrolação, sem leitura. De forma bem simples. O servidor tem um problema de saúde, um problema na sua capacidade física ou mental, e ele não tem mais condições de saúde de continuar no mesmo cargo, mas ele não é um inválido. Ele só não está com condições de saúde de continuar naquele cargo. O que ele pode fazer com ele? Pode colocar ele em outro cargo compatível com seu estado de saúde, compatível com a limitação que ele sofreu na sua capacidade física ou mental. E aí, ao invés desse servidor ser aposentado por invalidez precocemente, ele não é aposentado. Ele fica em atividade em um outro cargo. É isso. A readaptação é uma forma de aproveitar a capacidade do servidor. Agora, se ele não tiver condições de ser readaptado para nenhum cargo, aí ele é, claro, aposentado por invalidez. É isso. Bom, pessoal, e a reversão? Reversão é o retorno do aposentado. Mas, professor, por que o aposentado vai voltar? Tem 2 formas. Tem aquele aposentado por invalidez, é aquele aposentado que estava com problema de saúde e não tinha condições de ocupar nenhum cargo, não podia nem ser readaptado, foi aposentado. Aí ele foi para casa, fez um tratamento e recuperou a saúde. Ele pode voltar. Ele vai voltar porque foram declarados insubsistentes, porque não subsistem, não existem mais os problemas de saúde que determinaram a sua aposentadoria. E aí, aposentado por invalidez, recuperou a capacidade, reverte, volta à atividade. Tem uma outra forma de reversão também, que é quando eu me aposento voluntariamente. Eu me aposentei voluntariamente, porque complementei o tempo de contribuição e idade necessários, fui para casa e me arrependi, e peço para voltar. Nesse caso, eu tenho que solicitar a reversão, eu tinha que ser estável quando me aposentei, tenho que ter me aposentado nos últimos 5 anos e tenho que ter cargo vago, senão eu não volto. Só se preencher todos os requisitos, alguém pode reverter voluntariamente dessa forma. Bom, a gente tem um limite de idade, que é de 70 anos. Chegou nos 70 anos, não volta mais. Não é possível a reversão após os 70 anos, conforme artigo 29. Temos a disponibilidade e aproveitamento. Sabe o que é disponibilidade? É quando o teu cargo é extinto e tu já é estável. Depois que tu é estável e o teu cargo é extinto, eles não podem simplesmente te mandar embora. Não podem. Vão ter que ficar contigo. Pois é. O que eles fazem contigo então? Se o teu cargo não é mais necessário, eles podem até extinguir teu cargo, mas eles vão te colocar em disponibilidade. Eles vão te dizer, meu amigo, minha amiga, vá para casa, não precisamos de você agora. Assim que tiver um cargo parecido com as atribuições daquele que você ocupava, a gente vai te chamar para voltar. Enquanto tu está em casa sem trabalhar, esperando um cargo, tu está em disponibilidade. E de acordo com a Constituição Federal, a tua remuneração durante a disponibilidade vai ser proporcional ao teu tempo de serviço. Quando tu é chamado para voltar, porque apareceu um outro cargo, a gente chama isso de aproveitamento. Então, aproveitamento é o retorno à atividade do servidor que foi colocado em disponibilidade e ele é aproveitado em outro cargo semelhante àquele que ele ocupava antes. Temos também outra forma de provimento muito usual, que é a reintegração. O servidor ele pode ser demitido injustamente, e se isso acontecer, ele vai entrar com um processo administrativo ou judicial para demonstrar que foi injusta a demissão. E se ele comprovar isso, ele vai ganhar o direito de voltar para o cargo. Ele volta para o cargo com ressarcimento, recebe tudo que deixou de receber nesse tempo e volta para o mesmo cargo que ocupava. Se o cargo que ele ocupava foi extinto, ele vai ser colocado em disponibilidade até ser aproveitado em outro cargo. E se o cargo que ele ocupava estiver provido?
que acontece com o eventual ocupante? O eventual ocupante vai ter que sair para que eu possa voltar. Isso. Se eu ganhei direito à reintegração e o cargo que eu ocupava está ocupado, quem estiver ocupando tem que sair para eu voltar. Esse que sai para eu voltar, ele não tem direito à indenização. E ele vai ser colocado em outro cargo ou ainda colocado em disponibilidade com remuneração proporcional ao seu tempo de serviço. E a recondução? A recondução é quando o servidor que já é estável vai voltar para o cargo que ele ocupava antes. Mas isso só pode acontecer em duas hipóteses. Primeira hipótese, inabilitação improbatória de outro cargo. Como assim? Eu ocupo um cargo A, hoje de nível médio, passei no concurso para o cargo de nível superior aqui no estado do Piauí. Acontece que eu, que era um ótimo servidor de nível médio, sou um péssimo profissional de nível superior. Eu não passei no probatório desse cargo B. Se eu não fosse servidor antes, eu seria exonerado, porque quem não passa no probatório é exonerado, como a gente sabe. Mas como eu já era servidor, eu tenho a possibilidade de voltar para o cargo que eu ocupava antes. E este retorno para o cargo anterior, do qual eu era estável, se chama de recondução. Essa é a primeira hipótese. Segunda hipótese, eu estou no cargo A e passei para um cargo B, e o anterior ocupante deste cargo B foi reintegrado. E ao ser reintegrado, eu tenho que sair para ele voltar. Eu também posso voltar para o cargo A. Então, essas são as duas formas de recondução que nós temos aqui. E aí, para fechar essa nossa primeira videoaula, nós temos um quadrinho, resumindo em poucas palavras cada uma das formas de provimento. A reintegração, que é o retorno do demitido, o aproveitamento, que é quando o servidor que ficou sem cargo e disponibilidade é aproveitado em outro cargo. Reversão, que é o retorno do aposentado, e a gente viu que tem duas formas disso acontecer. Recondução, que a gente acabou de ver que quando eu volto para o cargo anterior, tem que ser estável para isso. E a readaptação, que é uma troca de cargo em razão de uma limitação, de um problema na capacidade física ou mental do servidor, certo? Então é isso, pessoal. Com isso, concluímos o primeiro vídeo do nosso estudo sobre o Estatuto dos Servidores aqui do estado do Piauí. Próximo vídeo eu volto para a gente continuar o estudo do Estatuto. Dá um clique que eu já volto. Até logo!